Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo do curso de construção de jogos digitais. Nesse módulo, a gente vai construir um jogo que depende mais de lógica do que de ação. É o jogo Pedra, Papel e Tesoura, que é bastante conhecido. A origem desse jogo não é muito precisa, há relatos de que ele tenha surgido no Oriente, no Japão, no século XIX. Porém, desde a dinastia Ming chinesa, já existiam relatos de jogos de mão semelhantes ao Pedra, Papel e Tesoura. Esse jogo vai ser também importante para a gente desenvolver e discutir alguns conceitos de lógica booleana e alguns princípios básicos de análise combinatória. A partir de agora você vai ver a construção do jogo no Scratch. Eu volto no meio do vídeo para discutir alguns dos conceitos matemáticos com você e no final para passar a tarefa que você vai desenvolver após ter construído o jogo com a gente, ok? Até lá! Olá a todos, aqui quem fala é o Júlio. Neste terceiro módulo, nós iremos ver o jogo Pedra, Papel, Tesoura. Com ele nós iremos aprender muito sobre operadores e, ou, igual, um pouco de controle, juntamente com variáveis. Eu já deixei algumas imagens preparadas das mãos aqui. Então o primeiro passo desse jogo é perguntarmos para o usuário o que ele deseja jogar entre pedra, papel, tesoura. Para isso nós temos aqui pergunte em sensores, que ele abre uma caixa de texto para o usuário. Nós podem ver aqui que eu posso digitar qualquer coisa. O resultado disso vai estar aqui nessa variávelzinha apenas para o pergunte. Então a primeira coisa que devemos fazer aqui é pedir para o usuário escolher sua jogada. Aqui começa um problema. Vou digitar aqui pedra, ainda pedra assim, ou então esquecer alguma letra. Bom, o que isso quer dizer? Que para uma resposta eu posso escrever de três formas diferentes. Com P maiúsculo ou alguma letra maiúscula, com tudo minúsculo, ou ainda esquecer uma letra. Com isso, nós não conseguimos saber exatamente o que a pessoa escolheu. Números nós temos certeza se está ok. Para isso, vou colocar então número 1 vai ser referente à jogada pedra. Número 2 vai ser referente a papel. Número 3 será tesoura. Vou colocar aqui. A pessoa já sabe as opções que ela tem, entre 1, 2 ou 3. Mesmo assim, ela pode digitar qualquer coisa. Agora entra a vez do controle repita até que. Nós já utilizamos então o sempre, que ele nunca para, e o repita 10 vezes. Bom, esse repita até que é diferente dos dois que nós já vimos. Por quê? Porque eu não sei o número definido que ele vai fazer essa repetição. Repita 10 vezes nós definimos no começo da estrutura a quantidade e o sempre ele nunca para. Esse repita aqui só vai parar quando alguma condição for verdadeira. Aí ele para de fazer isso. Então, já que a pessoa aqui na caixa de texto pode escrever qualquer coisa, vou utilizar o repita até que. Como aqui nós temos essa variável, vou fazer o seguinte. Vou colocar então, se essa variável for maior que 0, ou seja, 1, 2, 3, 4, essa condição vai ser verdadeira. E se essa variável for menor do que 4, ou seja, 3, 2, 1, essa condição também vai ser verdadeira. Então, coloco aqui, ó, se ele for maior que 0 e menor que 4, ele para de repetir. Vamos ver. Eu vou colocar aqui uma letra.
Ele repetiu uma, vou colocar agora a segunda vez e vai repetir mais uma. Vou colocar agora errado de novo, ele vai repetir de novo. Então, se eu colocar alguma coisa errada, ele não vai sair da caixa. Se eu colocar uma das nossas opções, ele vai aceitar. E aqui na variável, vai estar armazenado o que a pessoa escolheu. Então, nós já contornamos a primeira dificuldade. Quando o jogo iniciar, eu tenho aqui no palco duas fantasias. Então, quando ele iniciar, eu quero que ele vá para a primeira fantasia. Quando ele terminar isso, ele vai para a segunda. Depois disso, para não ficar muito rápido, vou colocar um espere 0,5 segundos. E agora nós ainda vamos utilizar outra ferramenta chamada envie mensagem 1 a todos. Bom, o que isso quer dizer? Que quando eu enviar essa mensagem, todos os personagens vão reconhecê-la. E como eles vão captar isso? Com o receber mensagem. Aqui eu posso escrever uma nova mensagem. Vou deixar padrão, nós só vamos utilizar uma mensagem, mas eu consigo escrever novas. Bom, com isso, quando chegar aqui no final, quando a pessoa terminar de escolher sua opção, eu quero que a mão mude a fantasia para a opção que a pessoa escolheu. E em seguida eu verifique quem ganhou. Então, quando eu receber a mensagem, eu vou verificar qual foi a resposta que o jogador escolheu. Se a variável resposta for igual a 1, ou seja, pedra, eu vou escolher a fantasia número 1, que é pedra também, mão fechada. Aí papel, tesoura. Vou duplicar aqui. Se for igual a 2, vai ser fantasia 2. Se for igual a 3, fantasia número 3. E vou mostrar. Vamos verificar agora. Podem ver que ele não aceita palavras. Vou colocar aqui pedra. Já está funcionando, já a fantasia já mudou para a que eu escolhi. Quero fazer a mesma coisa para agora a CPU. Antes disso, eu vou colocar para que o personagem se esconda no início do jogo. Se eu pegar e arrastar esse bloco e soltar em cima do personagem que eu quero, vai ser duplicado. E vai estar aqui no personagem que eu joguei. Vou fazer a mesma coisa, só que com esse bloco. E vai estar tudo aqui. Só que como a CPU, eu quero que ela escolha de forma aleatória a sua jogada. Vou criar uma variável chamada CPU. Vou deixar para todos os atores poderem ver que eu quero comparar isso depois no personagem jogador. Vou esconder. Aqui no início eu quero que ele mude para 0. Depois que eu receber a mensagem, quero que ele escolha de forma aleatória uma jogada entre 1 e 3. Essa comparação, coloco a variável dentro dela. A CPU já está escolhendo de forma aleatória a sua jogada. O que resta agora é nós verificarmos quem ganhou. Para isso, eu vou esperar aqui 0,05 segundos. O que isso quer dizer? É um tempo muito curto para nós. Eu coloquei esse espere para que dê tempo da CPU armazenar uma resposta. Como o jogador CPU vai executar no mesmo momento, pode ocorrer do processamento demorar um pouco a mais do que o outro e eu verificar antes da CPU já ter escolhido uma jogada. Então eu dou esse tempo aqui e começo a verificação.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago. Para a gente construir o jogo Pedra, Papel e Tesoura, a gente vai ter que ter bem claros alguns conceitos de matemática discreta que normalmente não são apresentados no ensino fundamental ou no ensino médio para os alunos. Um deles é o conceito dos operadores lógicos da lógica booleana. O primeiro deles é o operador E, que a gente vai apresentar para vocês. Imagina que x e y sejam duas proposições lógicas para as quais podem ser atribuídos o valor verdadeiro ou o valor falso. O resultado da proposição lógica x e y é verdadeiro somente se ambas as proposições forem verdadeiras. Nos nossos programas no Scratch, a gente usa o operador lógico E para verificar se simultaneamente duas verificações que a gente vai fazer, essas verificações podem ser relacionadas a variáveis ou podem ser relacionadas ao estado dos objetos, dos atores na tela. Bom, se as duas checagens forem verdadeiras, a proposição x e y também vai ser verdadeira. Para efeito de observar melhor o resultado da operação, a gente pode construir aquilo que a gente chama de tabela verdade, onde a gente vai colocar os possíveis valores para x, os possíveis valores para y e os valores de x e y. Como a gente pode ver, se ambas as proposições forem verdadeiras, x e y também vai ser verdadeiro. Nos demais casos, x e y vai ser falso. O segundo operador que a gente precisa conhecer é chamado operador OU. Novamente, se x e y forem duas proposições lógicas, o resultado de x ou y é verdadeiro se pelo menos uma das proposições for verdadeira. É muito comum a gente usar o operador OU em situações nas quais pelo menos uma de duas condições tem que ser verdade para a gente executar alguma operação, alguma tarefa. Tanto o operador OU, que vocês estão vendo, como o operador E, eles são muito úteis como condições de blocos, como C ou como repita. Novamente fazendo a tabela verdade, agora para o operador OU, nós temos a seguinte situação. Se x e y forem verdadeiros, x ou y é verdadeiro. Se apenas x for verdadeiro, o resultado também é verdadeiro. A mesma situação se repete no caso de y ser verdadeiro. E a proposição x ou y é falsa somente se ambas as proposições de entrada forem falsas. Outro conceito que vai ser necessário e que você pode aplicar junto com os seus alunos ao desenvolver o jogo Pedra, Papel e Tesoura é o princípio fundamental da contagem, que é o raciocínio inicial fundamental para a gente trabalhar análise combinatória e raciocínio combinatório com os alunos. Normalmente, para trabalhar com o princípio fundamental da contagem, é interessante que se desenvolva e que se estimule nos alunos a enumeração organizada das possíveis configurações em uma dada situação. A organização, normalmente no formato de uma tabela, como a tabela verdade que a gente viu anteriormente, ou no formato de uma árvore de possibilidades, pode ajudar o aluno a sistematizar a enumeração de todas as possibilidades que existem numa dada situação. No caso do nosso jogo, Pedra, Papel e Tesoura, a grande questão que tem que ser trabalhada é quantas e quais são as possibilidades de saída do jogo. Bom, nós temos a seguinte situação. O jogador pode jogar pedra, papel ou tesoura. Para cada uma dessas três possibilidades, o computador, ou melhor, o nosso programa, o nosso jogo no Scratch, pode sortear três possibilidades. No caso do jogador jogar pedra, o computador pode aleatoriamente sortear pedra, papel ou tesoura. A mesma situação
vai se repetir se o nosso jogador escolher papel ou se o nosso jogador escolher tesoura. Nesse formato de uma árvore de possibilidades, nós temos as 6 configurações finais de pares de jogadas que podem ocorrer no jogador e com o computador. Seria interessante a gente identificar qual é o resultado do jogo para cada uma dessas 6 configurações, pois esse é o próximo passo da programação do jogo. Nós temos que nessas 3 configurações, pedra-tesoura, papel-pedra ou tesoura-papel, o jogador ganha. Nessas 3 configurações, onde a jogada do jogador e do computador são iguais, nós temos um empate. Nas 3 configurações restantes, nós temos que o computador ganha. Uma vez enumeradas as possibilidades e compreendido o que vai acontecer na saída, no resultado do jogo, o aluno e você, claro, podem corretamente definir e mostrar uma mensagem na tela para indicar qual é o resultado final do jogo, que é exatamente o que vai ser feito agora na continuação. Fique agora com a continuação da programação do nosso jogo. Até mais! Vou criar um bloco de notas para a gente não esquecer as jogadas possíveis. Então, é pedra, 2, papel, 3, tesoura. Ok, agora eu vou colocar aqui um senão. Aqui na nossa verificação, eu vou colocar condições de jogo que nós iremos ganhar da CPU. Embaixo será a nossa derrota, vamos dizer assim. Então eu vou colocar aqui os blocos igual e. Se eu escolher pedra, e a CPU escolher tesoura, eu ganho. Vou duplicar agora. Se eu escolher papel e a CPU escolher pedra, eu ganho. Por fim, se eu escolher tesoura e a CPU escolher papel, eu ganho. Então, essas 3 condições eu ganho. Se nenhuma delas for verdadeira, eu perco. Ainda posso empatar, mas primeiramente vamos fazer aqui a verificação para ganhar. Utilizo agora o operador OU. Então, se eu jogar isso e a CPU jogar isso, eu ganho. Ou eu jogar isso, eu ganho. Se tudo isso for verdadeiro, eu ganho. Vou dizer aqui, ganhei. Se não, eu posso perder ou empatar ainda. Então, vou colocar um outro senão aqui. Colocar um senão dentro de senão. Vou fazer uma última verificação para ver se eu empatei. Então, vou duplicar aqui. Fica da seguinte forma agora. Ó. Se eu não ganhar, eu posso empatar ou perder. Então, se eu não ganhar, eu entro do senão. Faço uma verificação. Se resposta for igual a CPU, ou seja, se eu escolher a mesma coisa que a CPU, nós empatamos. Vou dizer empate. Se não, eu perdi. Vamos testar agora. Vou escolher pedra. Então eu perdi. Vou escolher pedra de novo. Uma hora eu vou ter que ganhar. Ganhei. Empate. Vamos tentar. Então tá tudo funcionando, pessoal. Para construir o jogo
jogo Pedra, Papel e Tesoura, você teve que utilizar um mecanismo do Scratch chamado envio de mensagens. Esse mecanismo permite que o código de um determinado ator tenha sua execução disparada pelo código de um outro ator, que envia uma mensagem. E esse mecanismo vai ser usado por nós novamente, agora nas tarefas que você vai desenvolver ao final do módulo. A primeira tarefa é uma tarefa mais de ajuste, de refinamento visual do jogo. E é o seguinte, a gente gostaria que você fizesse com que a imagem da mão dos jogadores entrasse pela lateral da tela quando o usuário fizesse sua jogada. Para fazer isso, você precisa usar um comando de movimentação de atores do Scratch chamado deslize, que permite que você posicione um ator inicialmente escondido no canto esquerdo ou no canto direito da tela e que com o acionamento do comando deslize ele se desloca para uma posição x e y definida por você. A segunda tarefa é fazer com que o segundo jogador do jogo, que atualmente é o computador, seja um segundo jogador humano. Porém aí há uma pequena dificuldade, porque ambos os jogadores vão usar o mesmo computador e o mesmo teclado. Então é preciso que seja feito um pouco de segredo para que um jogador não veja a jogada do outro. Para isso, você vai ter que fazer com que a jogada do primeiro jogador, quando o primeiro jogador fizer a sua jogada, a mão não deve aparecer na tela. E, igualmente, quando o segundo jogador fizer a sua jogada, indicando qual a opção que ele deseja, a mão do segundo jogador também não deve aparecer na tela. Ambas as mãos devem aparecer somente depois que o segundo jogador fizer a sua jogada. Calma, para você fazer isso, você vai ter que armazenar tanto a jogada do primeiro jogador quanto a jogada do segundo jogador em variáveis. Depois, quando o segundo jogador terminar de fazer a sua jogada, ou seja, quando o comando pergunte for executado, você vai enviar uma mensagem para cada um dos atores que representam as mãos. E somente nesse momento, ambas as mãos vão aparecer, vindo das laterais da tela e entrando e exibindo para ambos os jogadores qual foi a jogada de cada um deles, para posteriormente ser feito a indicação de quem ganhou ou não. Com isso você vai poder fazer um jogo que, além de um jogador sozinho poder jogar contra o computador, também tem aí um grau de diversão em que uma pessoa possa jogar contra a outra, obviamente sem uma saber o resultado da outra. Ok? Desejo para você um bom trabalho, tem várias funcionalidades que precisam ser bem pensadas para que essas duas tarefas sejam bem concluídas. Qualquer dúvida, procure a gente e a gente volta a se encontrar no próximo módulo, ok? Até lá!